A história segue o nosso protagonista conhecido como Kang, que acabou sendo transportado para outro mundo. Após passar 20 anos lutando nesse mundo, onde a regra é matar ou ser morto, ele se tornou um poderoso necromante de nível máximo. Após se encontrar com o administrador dimensional, ele retornou à Terra. No entanto, ele acabou descobrindo que só se passaram 5 anos na Terra. E não só isso, após sua volta, dungeons e monstros apareceram na Terra, e nesse incidente seu pai acabou falecendo e sua família quase faliu. Mesmo tendo retornado ao nível 1 novamente, ele usará todas as suas habilidades e seu conhecimento para ser capaz de ajudar sua família. Esta é a parte 3, caso ainda não tenha visto as outras partes, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Kang estava dentro de uma dungeon de Tier 4, onde ele acabou entrando em um portal indo para em outro lugar. Ele, juntamente com Sang, estavam comendo tranquilamente neste lugar. Kang fala que a carne de crocodilo é uma bela recompensa por ter dado uma surra naquele monstro, e fala para Sang experimentar a cerveja que combina bem com os espetinhos de crocodilo. Sang fala que isso é realmente bom. Do lado de fora, o cara fala que eles estão durando mais do que ele pensou, e se tanto tempo assim já se passou, não acha que eles conseguiram encontrar meios de sobreviver. Minshan fala que mesmo que eles usassem invocações como isca e acabassem com os monstros, seria difícil para eles saírem da área do pântano. Dentro da selva, os pântanos que ocasionalmente aparecem são os piores lugares possíveis para atacantes de curto alcance estarem. E eles terão que lidar com os macacos Roku e com as anacondas do pântano enquanto estão com os pés atolados. O único atacante de longo alcance é Sang. Além disso, as bolas de fogo dele não serão bastante para lidar com um grupo de macacos. O cara fala que isso vai ser difícil. Dentro da dungeon, Kang estava lançando várias bolas de fogo nos macacos. Sang fica bastante surpreso e se pergunta se esse cara sempre soube usar habilidades assim. Onde ele tinha invocado vários esqueletos magos. Do lado de fora, o cara fala que já se passaram 4 horas e que não acha que seja possível que eles consigam concluir a dungeon. Minshan fala que em dungeons de rank alto, os monstros não são um problema. Nesses lugares, tudo, desde as plantas até os animais e insetos, são diferentes da terra. O cara fala que assim eles vão acabar comendo algo venenoso. Minshan fala que isso vai ser o fim de jogo para eles. Dentro da dungeon, Sang fala que adora frutas tropicais e pergunta como elas podem ser tão doces. Kang fala que se ele comer isso aí sem cozinhar, vai acabar morrendo. Rapidamente, Sang questiona por que ele não disse isso antes. Mesmo assim, Sang pergunta como ele sabe de tudo isso. Kang pensa que é claro que ele sabe de coisas assim, pois tudo nesse lugar é exatamente igual ao lugar onde ele esteve vivendo por 20 anos. Do lado de fora, o cara fala que agora que parou para pensar, existe algum motivo para estarem colocando tanto esforço nesse Kang, onde ele parece nem estar interessado na guilda. Minshan fala que nos últimos 5 anos seus olhos nunca lhe enganaram. O cara fala que as histórias do líder encontrando os futuros talentos são famosas, onde ele encontrou o Jinyon de rank A. Minshan fala que quando viu Kang teve certeza de que ele seria melhor do que Jiwon. O cara fica bastante surpreso. Minshan fala que é por isso que ele está tranquilo com ele não se juntar à Guilda Ramen, onde ele só quer que ele volte vivo, pois perder alguém como ele seria péssimo para a humanidade. O cara fala que tem certeza de que ele vai voltar vivo, mas Minshan fala que vai ser difícil, já que quem está protegendo a Pedra de Retorno será mais forte do que todos os outros. Dentro da dungeon, eles finalmente conseguem encontrar a Pedra de Retorno. Sang fala que finalmente vão poder sair deste lugar. Logo em seguida, Kang para ele, pois tem uma armadilha na sua frente. Sang agradece, pois quase morreu agora. Em seguida, vários orcs aparecem. Kang diz que isso é meio inesperado, questionando se aquele não era um orc de Alpen. Na sociedade de Alpen havia humanos, elfos, anões, homens, bestas e outros tipos, sendo orcs um deles. Mas ele se pergunta por que eles estão em uma masmorra. Kang pergunta o que eles estão fazendo neste lugar e os orcs ficam surpresos. Um deles pergunta quem é ele e como um humano da Terra sabe o idioma deles. Kang responde que isso não é importante e pergunta novamente o que eles estão fazendo neste lugar. O orc diz que eles perderam suas casas e Kang pergunta se Tranit conquistou a terra deles. O orc confirma que sim, e após uma parte da balança desaparecer, Tranit se tornou o mestre de tudo. Eles estão neste lugar por causa de um contrato com Tranit. Kang pergunta sobre esse contrato, e o orc explica que com base no contrato, eles vão fazer da Terra sua nova casa. Kang começa a rir e diz que a Terra nunca pertenceu a Tranit, tornando esse contrato inútil. Ele então pergunta como eles planejam invadir esse lugar, questionando se eles querem morrer. O orc se irrita e ordena que todos ataquem, e assim todos partem para cima deles. Do lado de fora, o cara comenta que a situação parece bem ruim, pois já se passaram 6 horas e 20 minutos. Minshan diz que o dia inteiro se passou dentro da masmorra e ele se pergunta se eles conseguiram limpá-la.
pois trata-se de uma masmorra de 4 estrelas com apenas 2 pessoas. Em seguida, o cara observa que a contagem regressiva desapareceu. Michan espera que eles consigam sair com vida, porém ele comenta que eles não saíram, acreditando que isso tenha sido demais para eles. Sem opções, Michan diz para preparar as coisas para partirem. No entanto, para a surpresa deles, Kang e Sang aparecem logo em seguida. Michan fica feliz e os parabeniza por terem voltado vivos. Kang pergunta por que ele estava tão feliz. Após esses eventos, enquanto retornavam para casa, Kang comenta que o couro de crocodilo é bastante caro e pede para Sang para ter certeza de trazer de volta para ele da próxima vez. Sang pensa que estava de boa com a escavação de pedras de sangue, mas agora esse cara quer que ele traga até os corpos de monstros também. Ele acredita que seu sonho de se tornar um excelente mago das chamas está ficando cada vez mais distante. Pouco tempo depois, Kang encontra Jaimin e pede para Sang para ir até ele. Ao se aproximar, Kang cumprimenta Jaimin e pergunta se ele estava em um encontro com sua namorada. No entanto, Jaimin esclarece que ela é sua irmã. Jaimin diz a ela que este é o cara que o ajudou antes, e Kang fica surpreso ao ver o rosto dela. Em outro lugar, na Guilda Hammer, o mestre da guilda, chamado Park, pergunta se Michan quer levar as coisas até esse ponto, questionando se realmente vale a pena dar a posição de vice-presidente. Em seguida, o vice-presidente João chega e percebe que Michan também estava nesse lugar. No entanto, Michan apenas diz que está saindo e pede para eles continuarem com a discussão deles. Ji-won pergunta se tem algo de errado com Michan e Park diz que não faz ideia. Onde parece que ele encontrou um necromante e está pedindo para que lhe concedam a posição de vice-presidente. Ji-won comenta que se o líder de equipe Michan pediu isso, não significa que eles precisam conseguir aquele necromante de qualquer jeito. Park pergunta por que eles precisam fazer isso, dizendo que ele está ficando cada vez pior em encontrar talentos ultimamente, onde todos que ele recrutou são péssimos. Ji-won fala para não ser tão duro com ele. Park fala que mais importante do que isso, ele pergunta como foram as coisas na América. Ji-won responde que os rumores parecem corretos, vendo como eles voltaram e com isso pode confirmar que há alguém novo com o Titã. Park comenta que os rumores eram realmente verdadeiros, alguém que saiu de uma masmorra. Em outro lugar, algumas pessoas estavam observando uma mulher pelas câmeras. Um deles pergunta como ela está, outra diz que nada mudou, pois ela é incapaz de compreender a língua deles e continua repetindo palavras desconhecidas, parecendo ser um tipo de deficiência causada pelo trauma físico. O cara diz que de qualquer forma ela é uma peça fundamental para compreender o segredo da masmorra e tem que fazer o que for necessário para curá-la, para que assim ela possa conversar com eles. O cara pensa que faz 5 anos desde que as masmorras apareceram e se pergunta se finalmente estão chegando perto de descobrir o que elas são. Este cara é o líder da Guilda Titã, sendo despertado de ranquear, chamado Dinkon. A garota do outro mundo fala Kang Woo-jin. Em outro lugar, Jaimin fala que está ficando preocupado, questionando se nada vai acontecer com tudo isso. Ele realmente não sabe o que Kang está pensando. Voltando para Kang, ele comenta que foi legal ouvir que Ji-won era a irmã de Jaimin, pois faz 5 anos e ela ainda continua linda. Ela pergunta do que ele estava falando, e Kang diz a Sang que ela era a pessoa mais popular da escola. E metade dos caras tinha uma tara secreta por ela, e ele pensa que também estava incluso nisso, pois ela era brilhante, linda e se dava bem com todos. Ela se questiona se Kang sempre foi tão amigável assim. Kang pergunta por que ela estava com esse chapéu, e ela responde que é apenas porque ela gosta de chapéus. Kang comenta que parece desconfortável e pergunta por que ela não tira. No entanto, ela apenas diz que está tudo bem. Sang se pergunta como ele pode perguntar algo assim para uma dama. Neste momento, ele se questiona se o poderoso Kang nunca namorou antes, e parece que ele gosta dessa garota, então o clima não deveria ser assim, e ele sugere que eles brinquem de alguma coisa. Após beber bastante, Sang começa a cantar, mas Kang fica irritado e pede para Sang se sentar antes de enfiar um chifre na cabeça dele. Ji-won acaba apagando e o chapéu dela cai. Uma mulher que passou ao lado dela pergunta a outra pessoa se viu aquela garota, perguntando se ela se queimou ou algo assim. Em seguida, Sang diz para olhar a cabeça de Ji-won e Kang pergunta por que tanto alarde, questionando qual o problema disso, pois ela ainda está linda. Após esses eventos, Ji-won acorda na casa de Jaimin e pergunta como voltou. Jaimin pergunta se ela não se lembra de que Kang a trouxe. Ao ir no banheiro, ela percebe que dormiu sem tirar o chapéu. Mas é neste momento que ela percebe que ele acabou vendo, onde há 5 anos atrás a cicatriz que ela recebeu do choque da dungeon quando foi atacada por um monstro. Ela fala que realmente não queria que ele visse, onde queria que ele visse como era antes. Mas é neste momento que ela se lembra do que Kang tinha falado. Qual o problema disso, pois ela ainda está linda. No passado, o professor pergunta quem estava responsável pela limpeza do dia. Kang fala que era ele e, para sua surpresa, Ji-won também diz que vai ajudar. Após terminarem tudo, ela pergunta se não estavam esquecendo de nada.
Ji-won comenta que ele é bem calado, parecendo até seu irmão, onde ele só responde com sim, não importa o que ela diga. Mas de qualquer forma, finalmente conversaram só depois que o segundo semestre começou. Ela fala para eles se cumprimentarem direito agora, mas antes ela fala que tem uma coisa para dizer para ele. Assim que ela vai falar, ele escuta uma voz dizendo para o mestre acordar, e era apenas Bibi transformada. Kang pergunta se ela colocou algum tipo de magia nele enquanto estava dormindo. Pouco tempo depois, ele se encontra com Sang e assim pergunta se ele encontrou uma dungeon de Tier 4. Ele fala que estava procurando por uma, mas o número de dungeons de Tier 4 é bem baixo e as guildas médias e grandes reservam elas rapidinho, então não é fácil. Kang pergunta o que eles vão fazer, pois eles precisam ir ao menos para uma dungeon de Tier 3, mas em seguida ele se lembra de que tem um jeito. Após fazer a ligação, Michan fala que estará logo aí. Kang fala que pode esperar no máximo 15 minutos. Sang pergunta para quem ele ligou e Kang fala para alguém que gosta de lhe dar coisas. Pouco tempo depois, Michan chega. Kang fala que ele foi bem rápido, bastante cansado, ele se desculpa por fazê-lo esperar por tanto tempo e pergunta se precisa da ajuda dele. Após Michan descobrir que eles estavam procurando por uma dungeon de Tier 4, ele fala que muitas pessoas usam fórum de dungeon, mas não é muito profissional. Sang pergunta se isso era algum tipo de programa exclusivo das guildas. Michan fala que é isso mesmo, ele diz que o grupo de suporte das guildas se especializa nessas coisas. Michan pergunta se Kang ficou neste hotel na noite passada, e fala que caso se junte a eles, pode deixá-lo ficar em hotéis o quanto quiser. E se ele quiser uma casa também, eles podem dar uma de graça. Kang fala que isso parece ser ótimo. Em seguida, Michan mostra as dungeons de Tier 4 disponíveis, e Kang comenta que as guildas são realmente úteis. Após chegarem no local da dungeon, Michan fala que ainda tem algum tempo antes de poderem entrar. E diz que se ele quiser, pode lhe dar algumas informações sobre a dungeon antes de entrar. Ele tem certeza de que vai ajudar. Kang fala que isso vai ser ótimo. Michan fala que essas informações são de alta qualidade pois foram coletadas pela guilda deles. Em seguida, Sang percebe que está acontecendo um reset de dungeon e fala que é a primeira vez que vê isso. Michan fala que isso é ruim e diz para o cara falar para a guilda rapidamente. Kang não estava entendendo o que estava acontecendo. Michan fala que a mina chegou ao fim da sua vida. Ele fala que as dungeons são divididas em 3 categorias. A primeira é a mina, a segunda é o reset e finalmente acontece a quebra. As dungeons que eles exploraram até agora eram minas, onde a primeira limpeza já foi feita. Depois disso, os monstros básicos são invocados e os despertados chamados mineradores entram para minerar as pedras de sangue. As minas duram cerca de 2 a 3 meses, mas quando a mina chega ao seu fim, ela reseta e se torna uma dungeon nova. E como ele pôde ver, a estação da Universidade de Seul, saída 6, foi resetada. Com isso, muitas guildas virão para este lugar para serem as primeiras a limparem. E quanto às quebras de dungeon, mas antes de terminar de falar, Kang pergunta se essa dungeon é de graça e sem dono agora. Michan fala que é isso mesmo, em outras palavras, quem chegar primeiro leva. Michan pergunta se ele não estava pensando em entrar nela. Kang fala que não há motivo para não entrar. Michan fala que ele não pode, pois os monstros da primeira raid são muito mais perigosos do que os monstros básicos nas minas, com isso deve ser deixado para uma guilda lidar com isso. Kang fala que em outras palavras, as guildas querem monopolizar as dungeons. Michan fala que as leis permitem que pessoas entrem, mas só podem entrar depois que a energia da dungeon for medida. Kang pergunta sobre isso. Michan fala que a energia que vem da dungeon enquanto ela reseta é o que usam para classificar a dungeon entre Tier 1 e 6. Rank C para Tier 4, Rank B para Tier 5 e só um grupo de despertados de Rank A pode entrar em uma dungeon de Tier 6. Kang fala que, como Michan disse, ele é um Rank C, então ele pode entrar contanto que seja uma Tier 4. Porém, após analisar a energia, é revelado que é Tier 5. Michan fala que ele vai ter que desistir da dungeon por enquanto. Em seguida, o grupo Pássaro Vermelho da Guilda do Arangue chega, e Michan fala que então essa dungeon vai para a Guilda do Arangue. Rapidamente, Kang percebe que aquela mulher era daquele dia. Ele fala que não é do tipo que deixa essas coisas passarem, e assim ele fala em voz alta que agora tem uma despertada de ranquear neste lugar, então não vai ter nenhum problema para limpar a dungeon. Kang também comenta que os itens dela são bem legais. Ela fala que essa é uma dungeon de Tier 5, com isso não era um lugar para alguém como ele, assim ela fala para ele sumir. Mas Kang fala para não ser assim com ele e deixar dar uma olhadinha, tocando na armadura dela. Ela se irrita e pergunta onde ele pensa que está tocando. Irritada, ela tenta acertar Kang, mas ele desvia. No entanto, esse era seu plano para fingir que ela tinha empurrado ele para dentro da dungeon. Pouco tempo depois, Kang percebe que dessa vez vai ser um deserto. Logo em seguida, um monstro o ataca. Ele consegue desviar e depois invoca sua arma e contra-ataca. Ele comenta que mesmo sendo uma dungeon de Tier 5, um monstro normal ainda é normal.
No entanto, para sua surpresa, vários outros aparecem e o atacam, mas para sua sorte, após eliminar os orcs, ele evoluiu sua arma e assim consegue dizimar essas criaturas facilmente. Onde, após chegar ao nível 20, ela se transformou em uma lança. Após isso, outros monstros aparecem. Kang joga sua lança, mas após acertar o monstro, acontece uma explosão, e pela fumaça que ficou, ele percebe que isso é perigoso. Rapidamente, ele levanta o muro de ossos e consegue se defender das explosões, entretanto, ele é envenenado pela fumaça. Por sorte, ele ainda tinha poções e consegue curar o veneno. Ele comenta que dungeons de Tier 5 são realmente diferenciadas. Do lado de fora, um cara comenta que Kang está aguentando firme lá dentro, onde ele deveria parar logo. Sang fala que ele está limpando a dungeon e não aguentando firme. O cara começa a rir e pergunta como um idiota de Rank C pode limpar essa dungeon. O cara fala que ele provavelmente mal está sobrevivendo e está se escondendo lá dentro. Sang tenta enfrentá-lo, mas Michan diz para ele se acalmar e ter fé e esperar por Kang. Michan pergunta se ele tem mesmo chance de limpar essa dungeon. Sang confirma falando que ele definitivamente vai voltar vivo. Michan pede para Sang falar que diabos de habilidade Kang possui, porém Sang fala que não pode falar isso. Michan percebe que esse jovem é teimoso e ele não falou nada de importante desde o começo. Mas, de qualquer forma, se ele voltar vivo, isso significaria o surgimento do 11º despertado de ranqueada da Coreia do Sul. Dentro da dungeon, Kang continua eliminando os monstros e subindo de nível, chegando ao nível 29. Ele comenta que agora está só um nível de um novo número de invocações, mas de qualquer forma ele pergunta qual o tamanho desse deserto, onde não acaba nunca, não importa o quanto ele ande. Em seguida, ele acaba vendo a construção. Ao entrar, o sistema informa que é uma vila abandonada. Kang fala que não tem nenhuma presença neste lugar e se pergunta se é só uma vila abandonada. Mas, para sua surpresa, logo em seguida ele é atacado. Kang sabia que aquele monstro era um Naga. O monstro pergunta quem é ele, dizendo para ele falar seu motivo para tentar entrar no templo, e é quando Kang descobre que este lugar era o templo de Arya. O Naga pergunta se ele conhece a deusa Arya. Kang confirma perguntando como não conheceria a deusa da providência de Alpen. Mas ele pergunta por que os seguidores de Arya invadiram a Terra. Kang pergunta se Trinity venceu Arya também. O Naga se irrita e fala para ele não insultar a deusa, dizendo que eles só se juntaram com Trinity por um momento para punir a seita. Kang pergunta sobre isso. O Naga fala que é para punir a traidora que traiu Alpen e fugiu para a Terra, a sacerdotisa de olhos azuis. Kang se pergunta se essa mulher está na Terra, mas ele fala que isso não é da sua conta, onde se eles capturarem a sacerdotisa e levarem ela de volta ou matarem ele não se importa. Entretanto, ele não vai permitir que vão para a Terra, pois assim como protegem a deusa e o templo, ele quer proteger a Terra. O Naga fala que respeita o propósito dele e nesse caso vão usar todas as formas para derrotá-lo e ir para a Terra. Logo em seguida, Kang percebe que estava cercado por monstros que estavam invisíveis. Ele estava um pouco surpreso, pois não sentiu nenhum sinal da presença deles. Com isso, ele acredita que vai precisar agir pensando nisso como se o nível da habilidade de visibilidade fosse maior do que o nível da sua habilidade de detecção. E isso não vai ser fácil só com os soldados esqueletos que ele tem agora. Assim, ele usa a distribuição de pontos de habilidade e ajusta os soldados esqueletos invocados para nível 20. Quando eles chegam a esse nível, a forma da habilidade irá mudar. Kang comenta que só vai saber o resultado assim que lutarem, e com isso eles começam uma batalha intensa, e com suas habilidades ele consegue dizimar algum deles. No entanto, Kang percebe que os ataques deles estão deixando as coisas agitadas, e havia uma diferença considerável entre os níveis deles. Mas, mais do que isso, há muitos deles e todos são habilidosos em combate corpo a corpo. Além disso, é difícil atacá-los apropriadamente, pois eles atacam e se cobrem rapidamente usando o terreno para a vantagem deles. Nem Bibi nem os soldados esqueletos ajudam nessa situação, embora os mais úteis sejam os soldados esqueletos. No entanto, a velocidade com que os soldados esqueletos estão sendo destruídos é mais rápida do que a velocidade com que ele se livra desses caras. Ele sabia que não tinha como ganhar desse jeito, assim não tinha outra opção senão usar aquilo. Do lado de fora, o jornalista fala que atualmente já faz mais de 10 horas desde o acidente da queda, mas a barreira está sendo mantida. Kang é a vítima do acidente e foi identificado como despertado de Rank C, e a sobrevivência dele até agora é quase um milagre. O mestre da Guilda Hammer fala que Michan foi até lá para ficar mais conhecido e está se exibindo, embora esteja prestes a dar a masmorra de 5 estrelas de graça para a Guilda Warang. Com isso, vai precisar repreendê-lo apropriadamente quando ele voltar. No local, Michan fala para Sang comer enquanto esperam. Ele fala que o menor período de tempo que levaram para limpar uma masmorra de 5 estrelas foi de 12 horas, com isso não tem como saber quanto tempo mais vai levar.
Sang fala que Kang deve estar passando por poucas e boas lá dentro, e ele está apenas sentado do lado de fora. Voltando para Kang, o Naga pergunta se ele invadiu o templo só com isso. Kang fala que a masmorra de 5 estrelas é um pouco mais irritante do que ele pensou. O Naga pergunta se ele ainda tem a audácia de blefar desse jeito. Kang fala que não é um blefe e sim um alívio, isso porque ele acabou de subir de nível, chegando ao nível 30, e assim conseguiu mais uma pedra de selamento demoníaca. Seu novo servo é o Dosoi, um enorme golem. Esse golem pode mudar sua forma de acordo com a região. Kang fala para acabar com tudo, e assim o golem dizima todos os soldados facilmente. Kang fala que agora ele era o último que restou. Ele pergunta se tem mais algo para lhe mostrar. O Naga se irrita e decide atacar, mas Kang transforma sua arma em um martelo e usando uma habilidade acerta o Naga. Kang fala que ele é bastante irritante, perguntando se estava tentando provar que ele é um tipo de boss diferente dos outros. O Naga fala que nunca pensou que haveria alguém tão forte entre os terráqueos, e fala que não vai morrer antes de cumprir seu chamado, atacando Kang, mas nada adianta, Kang dizima ele facilmente. Do lado de fora, para a surpresa de todos, Kang retorna. Rapidamente todos os repórteres começam a filmar. Sang pergunta se ele estava machucado. Kang fala que isso foi moleza para ele. Kang também pergunta a ela como pôde empurrá-lo para dentro de uma dungeon, onde ele poderia ter morrido se as coisas tivessem dado errado. Os repórteres falam para publicar rapidamente, pois o 11º ranqueado da Coreia do Sul apareceu. Na guilda Hammer, o mestre da guilda escuta do jornalista que na sexta-feira, às 11 horas, na saída 6 da estação da Universidade de Seul, Kang, que havia caído dentro da dungeon devido a um acidente, voltou surpreendentemente. O mestre da guilda não consegue acreditar. O repórter pede para Kang dar uma entrevista e contar como ele conseguiu sobreviver e voltar. Mas rapidamente Michan fala que ele quase não saiu vivo de uma masmorra de 5 estrelas, com isso não iriam aceitar nenhuma entrevista. O mestre da guilda ainda não estava acreditando que ele conseguiu sozinho fazer uma masmorra de Tier 5, e isso significa que os instintos de Michan estavam corretos. E se ele recrutar Kang para a guilda Hammer, será a primeira guilda na Coreia a ter 3 despertados de rank A. Em outro lugar, o mestre da guilda Arangue fala que eles estão fazendo um bom progresso. O ministro fala como ele sabe que há muitas pessoas envolvidas nisso, com isso ele não deve cometer nenhum pequeno erro. Sang-hwan fala para não se preocupar, pois os preparativos estavam perfeitos. O ministro fala que, como esperado do líder da guilda, sabia que podia confiar nele para essas coisas, e vai se certificar de recompensá-lo com algo incrível dessa vez. Pouco tempo depois, Sang-hwan recebe uma mensagem. Ele pensa que sabia que aquele cara era excepcional, mas não esperava que Kang fosse tão incrível assim. Ele tem certeza de que Kang está escondendo algum tipo de segredo, com isso precisa recrutá-lo para o Arangue não importa como. Assim, ele pergunta ao ministro se pode pedir um pequeno favor. O ministro fala que pode fazer qualquer coisa por ele, só basta dizer. Sang-hwan fala que na verdade tem alguém que ele gostaria de envolver no plano dessa vez. No apartamento de Jaemin, Kang e Sang estavam reunidos. Jaemin pergunta se eles não estavam preocupados. Kang pergunta com o que, e Jaemin fala que faz 3 dias que o lado de fora está repleto de repórteres. Kang fala que eles vão ficar cansados pouco a pouco e depois vão embora, com isso era só esperar por alguns dias. Kang pede para Jaemin comprar algumas coisas para ele. Jaemin fala que estava no seu período de provas, mas Kang fala que o dinheiro que sobrar é a taxa por ajudar, assim Jaemin fala que vai comprar. Em seguida, Kang recebe uma ligação da sua mãe. Sang pergunta se tinha algum problema, e Kang pergunta se a Coreia ainda não foi unificada. Sang fala que ainda estão separadas, e Kang fala que as masmorras estão aparecendo, mas eles ainda estão separados. Sang pergunta qual o problema, e Kang responde que recebeu uma carta de recrutamento do exército. Ele fala que assim não vai dar, onde deveria matar o presidente e assim unir a Coreia. Sang pergunta se ele acha que a Coreia seria unificada só porque ele matou o presidente. Kang pergunta que outros métodos pode usar, pois essa seria sua melhor chance de evitar o serviço militar. Em seguida, Jaemin chega e pergunta o que eles estavam fazendo. Após ouvir Kang, Jaemin pergunta por que ele estava preocupado com isso, onde despertados não se alistam como soldados normais. Normalmente eles são despachados para forças especiais, mas se ele realmente não quiser isso, então pode servir ao país de outro jeito. Kang pergunta sobre isso, e Jaemin fala que ele precisa se unir a uma guilda reconhecida e ajudar a subjugar os monstros quando eles pedirem para ele fazer isso. Kang fala que Jaemin sabe de muitas coisas, ele fala que no final das contas seu sonho é trabalhar em uma grande guilda. Mas Kang pergunta por que Sang não sabia de nada disso. Na guilda Hammer, o cara vem falar para Michan que finalmente conseguiram. Michan pergunta por que ele estava fazendo tempestade em copo d'água. O cara fala que Kang estava querendo se encontrar com eles para falar sobre o assunto da guilda. Michan fica feliz pensando que sabia que sua sinceridade iria fisgá-lo.
Assim, ele fala que vai falar com o presidente e diz para começar a preparar o encontro com o Kang. Ao se encontrar com o presidente, ele pergunta se a negociação com o Kang está vindo bem. Min-Chan confirma, dizendo que ele acabou de entrar em contato com eles. O presidente parabeniza muito Min-Chan, dizendo que o líder de time realmente trabalhou muito duro. Min-Chan fala que é por isso que veio falar com ele, pois gostaria de conversar sobre a posição de vice-presidente que tinha falado antes. O presidente estava bastante feliz, dizendo que graças a ele, a Guilda Rami agora iria se tornar uma das melhores da Coreia. Pouco tempo depois, para surpresa de Min-Chan, ele acaba descobrindo que Kang queria era criar uma guilda. Min-Chan pergunta se ele não veio para falar sobre se juntar à Guilda Rami. Kang pergunta por que faria isso e pede para Min-Chan e o cara chamado Raimi se unirem a ele. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!